Oi, gente. Ó, eu venho vou unir mais de 2, 3, talvez, perguntas aqui do livrinho de perguntas e respostas. Assunto número 32. Como posso me proteger de predadores sexuais? Essa é a primeira pergunta. 32. Vamos logo para a segunda. E aí depois eu leio. Comportamento autodestrutivo. Será que fumar é tão perigoso assim? Essa é a mensagem 33. Mensagem 34. É errado participar de bebedeiras? Mensagem 35. Como posso me libertar das drogas? Mensagem 36. Sou viciado em aparelhos eletrônicos? Mensagem 37. Por que não sei quem, alguém não quer que eu me divirta? Enfim, é sobre isso. É sobre prazer, é sobre vício, é sobre comportamento autodestrutivo seu ou de alguém com quem você está se relacionando ou pretende. Mãe, não terminei. Inclusive amizades. Predadores sexuais. Eu não sei, mas eu sempre achei que eu ia olhar para a pessoa assim, ia estar na cara que a pessoa era um predador sexual. Não. Não é assim. Quer ver outra coisa que eu tinha ilusão também? Eu pensava, não, certeza, eu olho na cara da pessoa, eu sei que a pessoa é drogada, porque os drogados estão lá no centro da cidade, caídos. São os mendigos, né? Ou eles são muito magros. Não é assim. E as pessoas estão com disfarces, né? Elas não aparentam seus grandes defeitos e podem te colocar em grandes enrascadas, até risco de vida. Ou então, defraudação, né? Grandes decepções, até perigo mesmo. E também você pode aprender um vício com elas, né? Que não é legal. Me veio na mente assim, ó. Imagina que você conhece um cara no bar. Se vocês tiverem uma briguinha, você pensa para onde que ele vai? Pro bar. Se vocês terminarem, que ele vai estar em casa chorando, não, ele vai estar muito provavelmente no bar. Então, às vezes, é um problema você pensar onde que eu conheci essa pessoa, né? E a maneira, qual é a abordagem, como foi a abordagem da pessoa. Eu lembro de um ano, acho que era final de ano, não sei se era véspera ou perto da véspera de Natal ou de Ano Novo. Exatamente. Passou um carro por mim e eu tava indo a pé para algum lugar, né? Ia dar uma passeadinha, né? Que era final de ano. E resolvi ir descendo a pé. Mãe, sabe? E nisso eu não tinha minha filha ainda, né? E aí vi que passou um carro, enfim, passavam os carros, né? Mas teve um carro que ele veio desacelerando. E veio meio que assim, parou do meu lado, abaixou o vidro. E era um rapaz muito bonito, do perfil que eu gosto. E aí me falou assim, você não quer uma carona? Aonde que você vai? Eu te dou uma carona. E eu não falei nada, só falei não. Eu fiquei assim meio... Eu estranhei, né?
A oferta da carona, né? Como que dizem, né? Esmola demais, o santo desconfia. E também não conhecia essa pessoa. E aí me passa assim um filme na mente. Sempre que eu vejo homens paquerando, alguém na rua, eu não sei se alguém já conheceu. Eu nunca conheci nenhum namorado assim, na rua, assim, de flerte, sabe, rápido. Mas sempre me vem à mente assim, primeiro, se esse cara é um cara bom, alguém que eu vou gostar, sei lá, se eu posso vir a namorar essa pessoa, sempre vai me vir à mente assim, ele gosta de pegar o carro dele, sair por aí e pegar moças no trânsito, na rua. Então, toda vez que ele falasse, amor, vou comprar um sorvete pra gente, ou tô fazendo isso aqui na rua, sempre eu virar pra mim a imagem de que ele está pegando alguma mulher na rua. Tipo isso. Mas a hipótese mais provável, a minha aqui que me veio à mente, né? É que ele é um tarado e talvez até que mais me veio à mente assim, esse cara rico, bonito, final de ano, provavelmente psicopata, né? Enfim. E ainda bem, eu segui meu rumo, né? Ele foi embora. Falei que não. A Nete. Ele me agarrou e me jogou no chão antes que eu percebesse o que estava acontecendo. Fiz tudo o que pude para impedi-lo. Peguei um spray de pimenta que tinha comigo, mas ele o jogou longe. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Eu empurrei, chutei, dei socos e arranhei, até que senti uma faca me furando. Fiquei totalmente sem forças. Anete. Esteja sempre atento. Quando estiver fora de casa, preste atenção no que está acontecendo na sua frente, atrás de você, à sua direita e à sua esquerda. Alguns lugares são perigosos, principalmente à noite. Na medida do possível, evite esses lugares ou pelo menos procure não passar por eles sozinho. Não tem muito isso do lugar, não. Eu sempre fico atento quando, por exemplo, tem uma moto parada, um carro parado, então eu atravesso a rua. Não tenho vergonha que a pessoa vai achar que eu estou atravessando por causa dele e estou atravessando por causa dele mesmo. Não dê a impressão errada. Evite flertar ou se vestir de modo provocante. Isso não funciona. Infelizmente, não. Na maioria das vezes que eu sofri assédio, eu estava muito bem coberta e até com roupas assim bem calça jeans, uma camiseta. Não me lembro de ter sido flertada na rua quando eu estava com alguma saia curta, não. Estabeleça limites. Se você está namorando, converse com a outra pessoa sobre que conduta seria apropriada ou não. Sim, conversar até onde nós podemos ir. É importante. Agora, uma coisa é o seguinte. Esses predadores sexuais, eles não têm cara de predadores sexuais. Não tem. Tenha coragem de falar, não há nada de errado em dizer com firmeza, não faça isso ou tire as mãos de mim. Se você me amasse, há um tipo de predador sexual que, em vez de forçar as garotas a fazer sexo, apela de modo astuto para as emoções delas. Tome cuidado quando estiver online.
Eu já vi muita gente falando assim, para que um homem fale algo indecente, para que ele faça uma proposta, você tem que dar abertura, Não. Não. Eu já recebi mensagem de pessoas que eu conheci há muitos anos e que do nada parece que a pessoa tomou coragem de falar algo indecente, assim, do nada, sem começar nenhuma conversa. Eu acho que a pessoa ficou pensando e tomou coragem e falou assim, quer saber, eu vou mandar. Vai que cola. E aí eu fiquei assim, chocada e eu pensei assim, nossa, eu vou responder um monte. Daí eu ficava assim, não vou responder um monte, não. E aí resolvi não responder nada. Ó, como lidar com sentimentos de culpa? Fale sobre o que aconteceu. E aí, o comportamento autodestrutivo, né? Será que fumar é tão perigoso assim? E aí tem umas assertivas aqui, quer ver? Marque verdadeiro ou falso. Fumar vai diminuir meu estresse. Falso. Fumar, embora traga algum alívio temporário para o estresse resultante dos sintomas de abstinência, cientistas constataram que, na verdade, a nicotina aumenta o nível de hormônios do estresse. Consigo pôr para fora praticamente toda a fumaça. Falso. Mais de 80% das partículas da fumaça do cigarro você inala. O seu corpo absorve mais de 80%. Uau! É muito. É quase tudo. C. Fumar só vai afetar minha saúde quando eu for mais velho. Falso. Embora os riscos aumentem a cada cigarro fumado, alguns efeitos são imediatos. Às vezes, um cigarro é suficiente para deixar alguém viciado. Sua capacidade pulmonar diminuirá e você provavelmente terá uma tosse persistente. Sua pele ficará mais enrugada e isso acontecerá de modo precoce. Fumar aumenta o risco de disfunção sexual, ataques de pânico e depressão. D. Fumar vai me deixar mais atraente para os do sexo oposto. Falso. O pesquisador Lloyd Johnston constatou que adolescentes que fumam são menos atraentes para a esmagadora maioria dos do sexo oposto. Mas também, quem que vai fumar só para ficar... Enfim, é meio idiota isso, né? O único prejudicado serei eu mesmo. Não, lógico que não. Milhares de fumantes passivos morrem todo ano. Fumar vai prejudicar sua família, seus amigos e até seus animais de estimação. Prejudica as árvores, o ar, as paredes, porque assim a fumaça impregna nas coisas. Para Deus não faz diferença se eu fumo ou não. Lógico que faz, porque o corpo, né, foi dado para que você cuide bem dele. Quer ver? Vamos ver. Ele cita Mateus 22:39 e Gálatas 5:19 a 21. Purificar de toda imundície da carne. E aí é algo que precisa buscar ajuda. Busque ajuda. Esteja decidido. Marque uma data para parar. Jogue fora. Aí o outro. É errado participar de bebedeiras. Quem participava de bebedeiras é o Salomão, não? Tem um filme que mostra um pouco da vida, de um ritual que Salomão fazia. Uma coisa horrível.
bebedeira pode te levar a fazer coisas que você não quer. Tem pessoas que bebem para tomar coragem. Tomar coragem do que? Se sóbrio não tem coragem. Talvez não devesse fazer então. Descontrole do corpo, descontrole do carro. Enfim. E o 35, como posso me libertar das drogas? Isso aqui também só com ajuda, né? Eu acho que é a mesma coisa do cigarro. Não, é mais grave. Muito mais. Ó, sou viciada em aparelhos eletrônicos. Eu amo trocar mensagens de texto. Para mim é a melhor coisa do mundo. Acho que minha vida gira em torno disso, Adriano. Estou viciado. Comportamento descontrolado. Eu ficava horas jogando videogame. Isso atrapalhava meu sono e dominava minhas conversas. Eu me isolava. Ficava completamente envolvido no mundo dos jogos eletrônicos, André. E por que o fulano, por que a fulana não quer que eu me divirta? Se divertir com quem? Onde? Por quê? Há risco de vida? Aqui fala, você quer impressionar seus amigos, mostrar que é independente. Será mesmo? Sabe o que é muito estranho? Que eu acho muito estranho isso. As pessoas, elas criam vícios para provarem o quanto elas são independentes. Olha isso. Mas o vício não é justamente a dependência? É isso que é muito estranho. Eu fiz uma viagem, até falei para vocês que foi muito perigosa para mim. E aí eu lembro que a minha mãe falou justamente para eu não ir. Eu queria muito ir porque fazia muito tempo que eu não conseguia viajar, surgiu essa oportunidade com outras pessoas. E eu já tinha visto essas pessoas outras vezes, já conhecia, já tinha feito amizade. E sempre olhava para elas, não tinham nada, elas não tinham perigo nenhum. Pareciam pessoas boas. Por isso que eu tenho falado, eu tenho medo dos bons. Aqueles que parecem bons. Você vai conhecendo, você vai, né? Não é que a gente vai sondando as pessoas, mas você vai conhecendo as pessoas. E as pessoas, assim, pareciam boas pessoas. E eu sempre achava, assim, que as pessoas que usam drogas, pessoas que gostam de bebedeira, elas aparentam, sabe? Estarem alcoolizadas, drogadas, elas falam alto, sabe? Assim, elas são meio loucas. Não são, não. Você não conhece as pessoas assim. Então, assim, eu fiquei realmente, acho que o diabo me pegou assim, surpresa, sabe? Completamente inocente. E não, pessoas drogadas, elas, a não ser talvez no fim do estágio, né? Já perto da morte, elas têm uma aparência, elas não têm aparência nenhuma. Você não suspeita, entendeu? Elas podem até ser bem gordinhas, elas podem ter um trabalho normal e você não sabe o que elas fazem no final de semana, nos feriados. Pessoas inteligentes, pessoas, sabe, que falam baixo, pessoas com quem você pode ter uma boa conversa e parece que, nossa, parece que elas se transformam, sabe?
Elas literalmente são possuídas por alguma coisa. Então, assim, tome cuidado. A gente realmente não conhece as pessoas. Eu lembro que quando eu estava indo a pé, no final de ano, que parou o rapaz com um carro muito bonito, um rapaz rico, baixou o vidro, muito bonito, e eu estava solteira, né? Foi antes de eu ter minha filha. Eu estava assistindo um canal, depois eu parei, com muitos casos, sabe, de moças, assim, que, enfim, que caem ciladas, né, não sabem. Então, eu já estava bastante atenta em relação a isso, inclusive, né, eu tinha visto que às vezes não é o homem que vai pega a moça, como esse rapaz. Não vou dizer que ele era um psicopata, não posso dizer, não sei. Mas nem sempre é o rapaz que vem e se apresenta. Às vezes é uma moça. Então, eu lembro de um caso que era o casal. Ele era pervertido e aí acho que era a esposa dele também ficou pervertida, porque ela recolhia as moças, atraía as moças para levar para ele. Era uma coisa horrível. Enfim, então, o mal, ele não tem aparência de mal. E a gente tem que tomar cuidado. Pessoas, infelizmente, a Terra é um lugar de dualidade. Eu estava até pensando sobre isso. Eu falei para vocês no Sobrenatural que o inferno é um lugar ruim. Capitanias hereditárias, então se tem terras. E eu ando tendo muito contato com as árvores, lá no inferno não tem árvore nenhuma. E todo o sonho lúcido que eu tive no inferno não tem um verdinho. Você vê um matinho por aí, você pode achar ruim. Nossa, cresceu um matinho, olha. Né? Olha como que tá o jardim dessa casa, horrível. Maravilhoso. Qualquer matinho que cresça é maravilhoso. No inferno tem um matinho. Nada. É terra e demônios e as pessoas, né, que elas ficam ali para sofrer. Só que eu estava pensando hoje, eu tenho pensado por esses dias, que não há dualidade no inferno. O inferno é ruim, é só isso. Então, assim, não há engano. O engano é na terra. Então, assim, no inferno, ninguém vai te enganar de nada. O demônio aparece, eu sou ruim e pronto, acabou. Não vou enganar você, te levar para algum lugar, vir com uma história mansa, entendeu? Te seduzir, não. Sou ruim e pronto, acabou. Já aparento de cara aqui vim. Vim para fazer o mal e pronto. Agora, na terra, não. A gente não conhece, né? De olhar no rosto. Não dá para saber. Não é olhando a família, como eu falei, né? Nesse caso, era um casal. A esposa recolhia as moças para ele, para que ele abusasse, matasse. E era uma família que talvez ninguém suspeitasse, vizinhos, nada. Trabalhavam, tudo, honestos. Honestos no quê, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem uma área em que, né? E aqui tem essa dualidade. Então, os demônios é como se... Eu estava pensando, como que um demônio pode ser humano? Não é que é humano, parece que ele aprende e ele vai mudando a estratégia dele. Eu ajo assim, eu confronto de frente. Não confronto de frente. Vou vindo pelas costas, entendeu? Eu vou aprendendo. E ele vai aprendendo. E é como se fosse uma simbiose.
É muito esquisito. Demônio com humano. A tal ponto que eu pensei nesses dias, um demônio humano. Sei lá. E é muito ruim. Eu cheguei a pensar assim, nossa, eu acho que o inferno é melhor que a terra, porque o inferno, o demônio, ele vem de cara. Eu já tive sonhos assim. Eu lembro de um sonho em que eu cheguei num embate com um demônio. E eu tava perdendo. E daí, não sei por que cargas d'água, parece que eu me lembrei de alguma informação. Era como se eu lembrasse assim, não, mas eu não sou fraca, eu sou forte. Eu sou forte, e era como se eu lembrasse de quem eu era. E talvez me lembrasse, né, que eu sou filha do Altíssimo, que eu sou filha de Deus. E imediatamente, no que eu lembrei, ele começou a perder. Exatamente. Eu tive alguns sonhos lúcidos. Perto desse sonho, eu lembro que uma vez eu estava num lugar e tinha uma mulher que falou assim, eu vou servir um lanche para vocês. Eu não estava sozinha, não. Estava eu, acho que com meu pai e com a minha mãe. E daí ela veio. No que ela veio, abriu o lanche assim, tinha sangue dentro. E daí eu saí de lá. Deixei meus pais e saí e fui para uma praça. Daí que eu fui para a praça, era como se esse demônio tivesse indo atrás de mim, né? Porque ele estava me perseguindo. Não sei, talvez agora me veio à mente que a perseguição era comigo mesmo, não era com os meus pais. Então assim, ele veio atrás de mim e ele incendiou a praça. Daí começou um incêndio assim, e aí me veio assim uma sabedoria que não era sair da praça, era começar a orar. Né? Porque aonde eu fosse porque ele tinha uma perseguição com a minha vida. Aquele, sei lá, eu não via, né? Mas o negócio era comigo. E aí então comecei a orar, orei um Pai Nosso. Que eu orei um Pai Nosso, eu acordei. Que foi o livramento que eu recebi, né? Então, tem esse lado aqui, né? Aqui é um lugar em que os inocentes eles vão sofrer duas vezes. Primeiro, eles vão sofrer pela própria opressão física e mental dos mais fortes. E esses mais fortes são aqueles que estão em simbiose com os demônios. Então, eles sofrem pela parte física, mental e emocional. Em segundo lugar, eles vão sofrer porque eles vão se culpar. Eu me culpo, entendeu? Mas não há culpa. Não há culpa, porque aqui é um lugar que, às vezes, ou, infelizmente, né, ou você vai ser a vítima ou você vai ser o opressor. Mas, é claro, ninguém quer nenhum dos dois, né, desses papéis. E é como se não queria dizer isso, né? Mas assim, lá no inferno eu vi gigantes, assim. Não vi, eu senti que eles eram demônios gigantes. E esses demônios gigantes, eles são ruins, mas eles são brutos, mas eles, como eu disse, eles são como se eles fossem sinceros, entendeu? Eles não mentem, eu vim para isso e pá. Aqui não, são demônios evoluídos. E eles evoluem assim, com sempre novas estratégias. E são
demônios racionais, são demônios inteligentes que estão entre grandes pessoas, entendeu? Nessa, como se fosse uma simbiose, né? Entendeu? As pessoas acham que elas estão agindo por si próprias e, enfim. E aí, isso que eu tava pensando, meu Deus, sabe? Que às vezes dá a impressão que a Terra é pior que o inferno por causa disso, porque você não sabe onde é que você pisa, se é real, se não vai se partir, entendeu? Você não sabe que as coisas são reais, se as pessoas são de verdade. Porque aqui é tudo um teatro, as pessoas estão fingindo o tempo inteiro, entendeu? Porque aqui é o lugar disso. Não, aqui não é o lugar para ninguém fingir. Mas aqui as pessoas têm a oportunidade. E, infelizmente, eu penso, né? Deus permite que eles possam ir além. Eu estou falando do mal. Porque Deus, se Deus quisesse, por que Ele não para com tudo? Com todo o sofrimento, né? Então, Ele permite. E, enfim, por um tempo, né? É isso, tchau. Deus abençoe vocês, que Deus liberte, que Deus possa ajudá-los em tudo que vocês precisarem, em que vocês tomem cuidado, né? E porque eu estava pensando justamente nisso. Olha só uma coisa que Deus falou, que os bons são um furo no barco. Os bons são um furo no barco. Mas esses bons não são bons, né? É como se houvesse uma tolerância do mal. Então, sim, eles são um furo no barco. E também eu vi assim como se fosse um saco onde você vai enchendo e o saco está furado. Então, sim, os bons são o furo. Então, sim, não rende, entendeu? E se você vai para o céu é só bom, se você vai para o inferno é só mal. Então me dá a sensação de segurança, tanto um quanto o outro. Porque no inferno eu estou preparada. Se ele vem, eu vou lutar contra ele. Agora na terra não. Como que eu vou estar preparada? Eu não sei. Você só confia no que você vê? Não dá. Entendeu? As pessoas te enganam. As pessoas fazem as coisas pelas costas, armam armadilhas. Até tu, Brutus, né? Não disse César. Quantas coisas. E no céu é tudo bom. Então você confia e no inferno você se prepara para a guerra. Agora na terra não. Como é que você faz? É difícil. É muito difícil. Não dá para saber. Não dá.